Olá, caros seres. Aqui é Ferruccio Billich. Hoje eu vou falar sobre conhecimento tácito e explícito. Conhecimento tácito é quando a gente conhece um assunto, uma técnica, qualquer conhecimento, mas não consegue explicar ainda. Ou seja, ele está lá no nosso cérebro, a gente sabe que sabe, mas não sabe ainda explicitar, ou seja, contar para os outros o que é esse conhecimento. Então, isso é conhecimento tácito. Provavelmente a maioria do conhecimento que a gente tem, principalmente quando a gente estava lá nas cavernas ainda, na pré-história, a maioria do conhecimento era tácito, né? A única coisa que você podia fazer é mostrar como é que fazia, né? Agora não conseguia verbalizar, explicar isso. Agora, quando você consegue verbalizar, explicar esse conhecimento, aí ele se tornou explícito, tá certo? Então, todo o conhecimento que existe publicado, apresentado em vídeos, é considerado conhecimento explícito, tá certo? Mas acontece o seguinte, todo conhecimento publicado, por ser explícito, ele não é a última palavra sobre o conhecimento sobre aquele assunto. Não é a última versão, não é a mais atual, não é a mais importante, certo? Então, todas as coisas que eu apresento para vocês são conhecimentos explícitos, tá certo? Mas eu sei muito mais coisas e algumas delas eu ainda não consegui verbalizar, tá certo? Então, por isso ele é apenas um conhecimento tácito, ainda não é explícito. Por isso, todas as versões das coisas que eu apresento a vocês e todo mundo apresenta, não é a última versão. Aliás, tudo que é publicado é obsoleto. Se está publicado é porque é obsoleto. É porque alguém já sabe fazer melhor. Entendido? Mas sempre você pode ficar a partir de uma versão desatualizada, você pode você mesmo evoluir. Entendido? Isso faz com que eu consiga guardar alguns segredos sempre das minhas consultorias, tá certo? Agora, tem muito conhecimento explícito também que eu tenho, que infelizmente eu não posso divulgar, porque eu assinei algumas cláusulas de confidenciabilidade, né? Então ainda não posso divulgar. Entendido? Então, tem algumas soluções brilhantes, lindas, que eu desenvolvi para algumas organizações que não posso divulgar. Gostaria de divulgar para todos, mas não posso ainda. O pior é isso, que essas organizações que receberam essas soluções que eu acho brilhantes, interessantes, muito,
nem sempre usam todo, a todo poder, tá certo? Todo o potencial que ela tem. Uma outra coisa que eu preciso explicar também é todas as consultorias, principalmente que eu dou, eu tenho que cobrar caro, tá certo? Por quê? Porque tudo que é de graça não vale nada. Eu posso entregar a melhor solução, a salvação de todos os mundos para alguém, ou para a humanidade, ou para o universo. Ninguém vai dar a mínima. Agora, se eu cobrar caro, mesmo que seja uma porcariazinha pequenininha assim, aí não, aí é o maná dos deuses. Eu acho cômico, mas infelizmente a gente tem que cobrar caro, mesmo que depois pegue esse recurso, se use para a caridade, para desenvolver algumas coisas, né? E assim por diante. Não estou atrás de dinheiro, tá certo? Não preciso de dinheiro. Mas dinheiro me atrapalha. Só vai me dar trabalho saber o que fazer com dinheiro. Mas vou sempre cobrar muito caro. Porque senão não levo a sério aquilo que você está dizendo. Entendido? Então, no momento, eu estou atrás de, não 1 bilhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Estou atrás de quadrilhões de dólares, que é o potencial de benefícios, economias, que eu calculei que eu posso transmitir para a humanidade. Ok? Não sei o que fazer com esse dinheiro, não vou cobrar esse dinheiro, mesmo que cobre uma parcelinha muito pequenininha, ainda dinheiro demais. Mas eu quero pelo menos que me agradeçam, falam, pô, obrigado por se esforçar e ajudar. Ai, ai. Então, o que nós podemos fazer? Com relação ao conhecimento, tentar. Para ter esse conhecimento implícito, primeiro você mexe com a coisa, pondera, analisa, assim por diante, experimenta, sonha com ela, até que você ache soluções. Por exemplo, um conhecimento, como lidar com valores individuais, societais, e por que isso é importante para a humanidade no momento. Tá certo? Isso me levou mais de 20 anos para transformar de implícito em explícito. Não é algo que acontece assim no instalar de dedos. Entendido? Então, tem uma série de conhecimentos que são difíceis para explicitar.
Então você tem que ficar matutando com eles, lidando com eles, operando, fazendo ah, um monte de atuações ao longo dele e ele vai se explicitando pouco a pouco. Por exemplo, para conseguir entender bem essa história de valores, eu comecei, inclusive, a imaginar todas as dimensões de valores possíveis. Então, nos momentos que eu estou mais assim inspirado, eu consigo imaginar 12 dimensões de valores. Provavelmente existem mais, tá certo? Mas, no momento, eu consigo imaginar 12 dimensões de valores. Tá certo? Vamos imaginar aqui valores econômicos, sociais, culturais, ecológicos, espirituais e assim por diante. Então, tem um monte deles. E como é que a gente atua? Atualmente, imagine que você tem aqui um ponto, um vértice, a partir da onde iniciam-se todos esses eixos, tá certo? Onde estão as dimensões dos valores. Você pode estar nesse ponto no econômico, nesse ponto no social, nesse ponto no cultural, nesse no espiritual e assim por diante. Para identificar onde você está no global, é como se fosse uma composição de vetores. Você tem todos esses vetores e você vai ter um ponto aqui que é a confluência de todos esses vetores. Tá certo? Agora, a confluência de todos esses vetores, para saber se são conjunto de valores bons, você precisa ver que consequência que eles têm. Certo? Por exemplo, se a gente usa só no econômico valores só utilitaristas, né? Provavelmente a gente vai ter consequências de exaustão de recursos muito rápido, tá certo? Então a gente precisa dar uma combinada nesse vetor aqui, escolher um conjunto de valores relacionados a esse vetor, a dimensão econômica, de tal maneira que a gente tenha consequências, ou seja, mais desejáveis, ou seja, mais sustentabilidade, mais coisas desse tipo. Certo? Mesma coisa no social, no cultural, no espiritual, certo? Existe uma infinidade de religiões, ok? Não precisa ser nem religião, pode ser a tua espiritualidade particular, tá certo? Todas as religiões são igualmente boas e igualmente ruins, tá? Não existe nada melhor. Todas elas são cópias uma da outra, provavelmente. Né? Então, tem as politeístas, que é um monte de coisas. Agora, se a gente se ater às monoteístas, provavelmente tudo é cópia do zoroastrismo, né? Começou lá com, provavelmente, o Zoroastro criou lá a primeira religião monoteísta, aí depois os judeus copiaram, porque originalmente o judaísmo era politeísta, ele passou a ser monoteísta, aí depois o cristianismo veio
copiou também o judaísmo, quer dizer, cada vez você copia uma da outra, tenta dar uma melhorada. Aí depois veio o islamismo, também copiou o cristianismo, o judaísmo, né? E alguns melhoraram, outros pioraram, né? Não quer dizer que nenhuma delas sejam perfeitas ou certo. Qualquer uma delas serve, tá certo? Você precisa ter uma espiritualidade. Ah, precisa ter? Precisa. Infelizmente, você precisa ter. É uma das dimensões do ser vivo. Vivo, não precisa ser nem gente. Tem alguns bichos que são mais espirituais do que nós. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Bem, isso posto, a história do conhecimento tácito e o explícito é esse. Nós tentamos cada vez explicitar mais. Então, com relação a valores, eu tentei explicitar não só as dimensões, mas também tentei quantificar, pelo menos na dimensão. Eu quantifiquei já em termos ordinais, né? Nós temos uma escala, temos nominal, que é apenas dar um nome. Eu já estou no passo seguinte, que é ordinal, ou seja, eu sei colocar um valor, tá na frente do outro, né, numa escala, onde provavelmente tem um zero, né, e tem uma direção onde esse valor cresce, tá certo? Nesse eixo ele cresce, tá certo? E estou tentando agora transformar essa dimensão ordinal numa escala um pouquinho mais robusta, que eu possa fazer algumas operações matemáticas mais robustas, tá certo? Mas pelo menos ordinal, já sei colocar ordem em todos os valores, em todas as dimensões. Mais ou menos, mais ou menos. Depende também. Tem algumas palavras que podem ter outras conotações. Então, alguém acha que um valor com uma certa conotação é melhor do que o outro, e o outro pode achar que não é essa a conotação correta do valor, e então pode achar que uma outra coisa tem mais valor, tá certo? Então, existem ainda problemas de conotações com as palavras. Por isso que, se você tem uma ideia nova, você tem que ter uma palavra nova. Tá certo? Mesmo essa história de planejamento de valores ou planejamento axiológico, eu não gosto de nenhuma das duas, porque quando eu falo valores, alguém já imagina valor econômico, até essas coisas. Se eu falar axiológico, nunca ninguém ouviu falar, né? É disso. Ai, ai. Então, daqui a pouco eu vou chamar ele de planejamento BILT, planejamento de valores ou axiologia. Ai, ai. Entenderam? Então, essa é a minha batalha no momento de cada vez mais explicitar esses valores. Por que eu faço isso? Porque eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. Eu podia estar mexendo lá com buracos negros, teoria quântica, né? Mas eu prefiro aplicar isso em uma coisa um pouco mais útil ao ser humano. Valores. Valores é importante. Tá certo?
nada impede que eu ainda bote um bocado de teoria quântica em cima, todas essas ideias vêm dessa loucura de teoria quântica, tá certo? Não pense que não tem, que não é contaminada por toda essa ideia de teoria quântica, tá certo? Por isso que eu acho que é tudo quantizado. É que nem as nossas percepções, tá certo? Elas são todas quantizadas também. Então, acho que eu vou parar de falar, porque está ficando longo esse vídeo. Eu queria falar 5 minutinhos só, agora já está virando uma palestra longa demais. Então, por favor, Deus, o seu gostei ou não gostei, faça os seus comentários, suas críticas, principalmente suas críticas e sugestões me ajudam tremendamente, porque aí a gente pode junto evoluir nesses conceitos e melhorar para todo mundo. E também compartilhe isso com todo mundo que você puder. Outra coisa que me falta lembrar. Infelizmente, aquilo que eu estou falando, todos os meus vídeos, todas as minhas palestras, tende a ser um pouquinho, como eu diria, para o pessoal acima da média, tá bem? Mas, de tanto repetir, eu acho que até o pessoal abaixo da média vai começar a entender. Porque eu vou ficar explicando as coisas de tantas maneiras diferentes que chega um momento que todo mundo vai entender isso. Entendido? Então compartilhe com todo mundo e se registre lá no meu canal, por favor. Agradeço tremendamente.